Pessoas tóxicas, elas têm medo de almas blindadas. E sabe por quê? Porque uma pessoa com uma alma verdadeiramente blindada é imune às suas manipulações. Ela não se deixa controlar, não se deixa diminuir e, principalmente, não se deixa usar. Enquanto você assiste a este vídeo, quero que faça um exercício honesto consigo mesmo. Conte quantos desses 7 sinais você realmente possui. Não quantos você gostaria de ter. Não quantos você finge ter nas redes sociais. Mas quantos você realmente manifesta. Quando ninguém está olhando, quando a pressão aumenta, quando alguém tenta te manipular. Porque a diferença entre pensar que você tem uma alma blindada e realmente ter uma é gigantesca. E pessoas manipuladoras identificam essa diferença em segundos. Elas sabem exatamente quem podem controlar e quem vai mandar elas para bem longe. Então, seja brutalmente honesto nessa contagem. Sua proteção psicológica depende disso. Ao final desses 7 sinais, você vai saber exatamente onde está, o que precisa desenvolver e por que certas pessoas evitam você, enquanto outras tentam te destruir. Preparado? Então, vamos começar. Carl Jung dedicou toda a sua vida a desvendar os mistérios da psique humana, e uma das suas descobertas mais revolucionárias foi entender o que realmente diferencia uma alma blindada de uma alma frágil. Não tem nada a ver com ser agressivo, arrogante ou insensível. Na verdade, tem tudo a ver com algo muito mais profundo, a busca por se tornar quem você realmente é. Jung percebeu que a maioria das pessoas vive usando fachadas o tempo todo, o que ele chamou de persona. Elas nunca desenvolvem um eu verdadeiro, autêntico, integrado. Vivem respondendo às expectativas dos outros, fugindo do próprio lado B, projetando suas fraquezas em todo o mundo ao redor. E isso cria uma personalidade frágil, manipulável, controlável. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que faz o trabalho psicológico profundo, que enfrenta seus demônios internos, que integra seu lado B em vez de negá-lo, que constrói uma personalidade genuína baseada em autoconhecimento, não em aprovação externa. Essas são as almas blindadas que Jung descreveu. E são essas pessoas que vampiros emocionais evitam como o diabo foge da cruz. Porque não tem técnica de manipulação que funcione com quem se conhece profundamente. Os 7 sinais que você vai descobrir agora não são sobre ser legal ou desagradável, são sobre ter desenvolvido uma estrutura psicológica sólida, que te protege dos jogos mentais, dos vampiros emocionais e da própria autossabotagem. Vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1. Você não precisa de autoaprovação para saber quem você é. Presta atenção, porque esse é o alicerce de tudo. A maioria das pessoas constrói sua identidade inteira em cima do que os outros pensam delas. Elas precisam de curtidas, de elogios, de aprovação constante para se sentirem válidas. E sabe o que isso cria? Uma pessoa completamente vulnerável à manipulação. Porque se você precisa que eu te valide, eu posso controlar você. É só eu retirar minha aprovação que você desmorona. É só eu fazer você sentir que não é bom o suficiente que você faz qualquer coisa para reconquistar minha validação. Manipuladores são mestres nisso. Eles identificam quem tem essa necessidade e exploram sem dó. Mas uma alma blindada já fez o trabalho interno de se conhecer. Ela sabe seus valores, seus limites, suas qualidades e suas falhas. E esse conhecimento não depende da opinião de ninguém. Claro que todo mundo gosta de ser reconhecido, de receber elogios, mas existe uma diferença brutal entre gostar e precisar. Quando você precisa, você está vulnerável.
quando você apenas aprecia, mas não depende, você está protegido. Jung dizia que o processo de se tornar quem você realmente é justamente isso: separar quem você realmente é de quem os outros querem que você seja. E a maioria das pessoas nunca faz essa separação. Elas vivem a vida inteira sendo quem os pais queriam, quem os amigos esperam, quem a sociedade aprova. Mas você que tem esse primeiro sinal, você já entendeu que a única validação que realmente importa é a sua própria. E quando alguém tenta te manipular retirando a aprovação, você simplesmente não se abala, porque sua base psicológica não está nas mãos de ninguém, está firmemente plantada no seu próprio autoconhecimento. Quantos você já tem? Esse primeiro conta. Sinal número 2. Você enfrenta seu lado B em vez de projetá-lo nos outros. Esse aqui é pesado, mas extremamente revelador. Jung descobriu que todo ser humano tem um lado B, a parte de nós que negamos, que escondemos, que fingimos que não existe. São nossos impulsos que consideramos inaceitáveis, nossas características que julgamos negativas, nossos medos mais profundos. E a grande maioria das pessoas faz o que com isso? Projeta nos outros. Sabe aquela pessoa que vive acusando todo mundo de ser falso? Geralmente é porque ela mesma é falsa e não consegue admitir. Aquela que vê maldade em tudo e todos, está projetando a própria maldade que nega em si mesma. Aquela que critica obsessivamente os defeitos alheios, está fugindo de olhar para os próprios defeitos. Isso é projeção do lado B e cria pessoas tóxicas, manipuladoras e completamente inconscientes. Mas quem tem uma alma blindada faz o oposto, faz o trabalho brutal e desconfortável de olhar para dentro, de admitir: sim, eu tenho esse lado, sim, eu sou capaz disso também, sim, isso existe em mim. Não para alimentar esses aspectos, mas para integrá-los conscientemente, porque enquanto você nega seu lado B, ele te controla por baixo dos panos. Ele vaza em comportamentos que você nem percebe. Ele te faz sabotar suas próprias conquistas. Ele te transforma exatamente naquilo que você mais critica nos outros. Mas quando você enfrenta seu lado B, quando você integra esses aspectos escuros com consciência, algo incrível acontece. Você para de julgar os outros obsessivamente. Você desenvolve compaixão genuína, porque reconhece a humanidade imperfeita em si mesmo. E, principalmente, você se torna muito mais difícil de manipular. Sabe por quê? Porque manipuladores usam suas negações contra você. Eles identificam o que você não quer admitir sobre si mesmo e exploram isso. Mas quando você já admitiu, já integrou, já aceitou sua totalidade humana, não tem gancho emocional para te fisgar. Você olha para o manipulador e simplesmente não morde a isca. Porque você já conhece suas próprias trevas e não tem medo delas. Esse sinal você tem, 2 até agora. Sinal número 3. Você estabelece limites firmes sem culpa. Aqui está um dos maiores indicadores de uma alma blindada e também um dos que mais incomoda pessoas tóxicas. Limites, fronteiras psicológicas claras, a capacidade de dizer não sem se justificar eternamente, sem se desculpar por existir, sem sentir aquela culpa corrosiva que tantas pessoas sentem. Sabe por que a maioria não consegue estabelecer limites? Porque foram condicionadas a vida inteira a agradar, a não decepcionar, a colocar as necessidades dos outros acima das próprias. E isso cria adultos que vivem se auto-sabotando, aceitando tratamentos horríveis, permitindo invasões constantes no seu espaço psicológico. Vampiros emocionais. Adoram quem não tem limites, porque podem fazer o que quiserem. Podem exigir, demandar, invadir, desrespeitar.
E a pessoa sem limites vai aceitar tudo, reclamar por dentro, mas nunca realmente se proteger. Mas uma alma blindada já entendeu uma verdade fundamental. Estabelecer limites não é ser egoísta, é ser são. Você não é obrigado a atender todas as demandas emocionais de todo mundo. Você não precisa se sacrificar para provar que é boa pessoa. Você tem todo o direito de proteger sua energia, seu tempo, seu espaço mental. E quando você estabelece um limite firme, sem aquele tom de desculpa na voz, sem a necessidade de dar 20 justificativas, algo interessante acontece. Pessoas saudáveis respeitam, vampiros emocionais se ofendem, e essa ofensa te dá exatamente a informação que você precisa sobre quem é quem na sua vida. Carl Jung falava sobre o processo de tornar-se quem você realmente é, incluir a separação psicológica dos outros. Não no sentido de ser frio ou distante, mas no sentido de saber onde você termina e o outro começa. Seus problemas não são meus problemas. Suas expectativas não são minhas obrigações. Sua incapacidade de lidar com um não é minha responsabilidade. Quando você tem essa clareza, você estabelece limites naturalmente e não sente culpa porque sabe que está simplesmente exercendo seu direito humano básico de autopreservação. Manipuladores odeiam isso. Eles testam seus limites constantemente, procurando brechas, tentando fazer você se sentir culpado por se proteger. Mas uma alma blindada não cede, repete o limite quantas vezes for necessário. E se a pessoa continua desrespeitando, remove a pessoa, não o limite. 3 sinais até agora. Você está contando? Sinal número 4. Você aceita estar sozinho sem se sentir solitário. Esse sinal separa radicalmente almas blindadas de personalidades dependentes. E presta atenção na diferença. Estar sozinho é uma condição física. Solidão é um estado emocional de vazio e desconexão. A maioria das pessoas tem um pavor absoluto de ficar sozinha porque nunca desenvolveu uma relação saudável consigo mesma. Elas precisam de barulho constante, de companhia o tempo todo, de distração perpétua, porque quando ficam sozinhas, quando o silêncio chega, elas se deparam com algo aterrorizante, elas mesmas. E como não fizeram o trabalho interno, como não se conhecem de verdade, esse encontro é insuportável. Então elas preenchem o vazio com qualquer coisa, relacionamentos tóxicos, amizades superficiais, redes sociais sem parar, trabalho compulsivo, qualquer coisa para não ter que estar consigo mesmas. E sabe o que isso cria? Pessoas desesperadas por conexão. E desespero é o playground favorito de manipuladores. Porque pessoa desesperada aceita migalhas, aceita tratamento horrível, aceita relacionamentos destrutivos, tudo para não ficar sozinha. Mas uma alma blindada já fez as pazes com a própria companhia. Não só aceita estar sozinha, como valoriza esses momentos. Porque é no silêncio, na solitude, que acontece o trabalho mais profundo de autoconhecimento. É ali que você processa suas experiências, que integra seu lado B, que se reconecta com quem você realmente é, longe das expectativas externas. Carl Jung era categórico sobre isso. Tornar-se quem você realmente é exige períodos de solidão. Exige você se desconectar do coletivo para se conectar com seu eu profundo. E quem nunca está sozinho, quem foge constantemente da própria companhia, nunca completa esse processo, permanece psicologicamente dependente, emocionalmente carente, facilmente controlável. Mas quando você desenvolve essa capacidade de estar sozinho, sem sentir aquele vazio desesperador, quando você genuinamente gosta da sua própria companhia,
Algo poderoso acontece. Você para de aceitar qualquer tipo de tratamento só para não ficar só. Você estabelece padrões. Você escolhe pessoas baseado em qualidade, não em medo de solidão. Você sai de relacionamentos tóxicos porque prefere sua própria companhia, a companhia destrutiva. E isso te torna praticamente imune a um dos mecanismos de controle mais usados por manipuladores, a ameaça do abandono. Quando alguém tenta te controlar, ameaçando ir embora, e você genuinamente está em paz com essa possibilidade, o poder da manipulação desaparece completamente. Você simplesmente responde: tudo bem, a porta está aberta. E isso desorienta totalmente quem esperava te ver implorando, se desculpando, cedendo. 4 sinais. Você tem quantos até agora? Seja honesto. Sinal número 5. Você não se deixa manipular por culpa ou chantagem emocional. E chegamos ao 5º sinal de uma alma verdadeiramente blindada. Este aqui é absolutamente crucial, porque é a arma mais comum que vampiros emocionais usam contra você: a manipulação emocional. Uma pessoa com uma alma blindada desenvolveu algo que Carl Jung chamaria de função superior do sentimento. Não significa que ela não sente emoções, muito pelo contrário. Significa que ela reconhece as próprias emoções e as dos outros com claridade cristalina, e não permite que sejam usadas como ferramentas de controle. Sabe aquela pessoa que sempre te faz sentir culpado quando você diz não? Aquela que usa frases como "depois de tudo que eu fiz por você" ou "se você realmente se importasse comigo". Aquela que ameaça se machucar emocionalmente se você não fizer o que ela quer. Para a maioria das pessoas, isso funciona perfeitamente, mas não com você. Por quê? Porque você entende um princípio fundamental que Carl Jung ensinou. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Você é responsável pelas suas próprias ações, pela sua integridade, pela sua honestidade, mas você não pode carregar o peso emocional de manipuladores que se recusam a fazer o próprio trabalho interior. E aqui está o que é fascinante. Quando você para de responder à chantagem emocional, acontecem 2 coisas. Primeiro, os vampiros emocionais ficam absolutamente desesperados. Elas intensificam a manipulação, choram mais, ameaçam mais, dramatizam mais. É como se você tivesse parado de alimentar um vício delas. Segundo, pessoas genuínas ao seu redor respiram aliviadas. Elas veem em você a coragem que gostariam de ter. Carl Jung dizia que a chantagem emocional é uma das formas mais primitivas de controle social. Vem da infância, quando aprendemos que chorar ou fazer birra nos dá o que queremos. Pessoas emocionalmente imaturas nunca saíram desse estágio. Continuam usando as mesmas táticas, apenas com palavras mais sofisticadas. Mas você vê através disso. Quando alguém tenta te manipular com culpa, você sente a tentativa como se fosse uma corda sendo jogada ao seu redor. E gentilmente, mas firmemente, você se recusa a pegá-la. Você pode até sentir compaixão pela pessoa, mas compaixão não significa se deixar manipular. Compaixão real, às vezes, significa permitir que o outro enfrente as consequências de suas próprias escolhas. E essa clareza emocional, essa recusa em participar de tramas psicológicas doentias, é o que te torna absolutamente impenetrável para narcisistas, manipuladores e vampiros emocionais. Eles simplesmente não conseguem te controlar. E quando não conseguem te controlar, eventualmente te deixam em paz. Sinal número 6. Você escolhe a autenticidade em vez da popularidade. 6º sinal. E este
é onde a maioria das pessoas falha completamente. Porque todos nós, em algum nível, queremos ser aceitos, queremos pertencer, é parte da natureza humana. Mas uma alma blindada fez uma escolha consciente e radical. Ser real é mais importante do que ser popular. Carl Jung tinha um conceito revolucionário sobre isso. Ele dizia que a maior parte das pessoas vive inteiramente na fachada, aquela máscara social que criamos para sermos aceitos. E no processo de manter essa fachada, elas perdem completamente o contato com quem realmente são. Tornam-se a máscara. Esquecem que existe alguém verdadeiro por baixo dela. Você, com alma blindada, você tomou a decisão mais corajosa possível. Você decidiu tirar a máscara. Não completamente em todos os contextos. Isso seria ingênuo. Mas você não sacrifica sua essência pela autoaprovação dos outros. Você não finge concordar quando discorda. Não ri de piadas que considera ofensivas. Não apoia causas nas quais não acredita só porque estão na moda. Não esconde suas opiniões verdadeiras por medo de ser cancelado ou rejeitado. E sabe o que é interessante? No início, isso te custa amizades, te custa convites, te custa aquela sensação confortável de pertencimento superficial que todo mundo parece ter. As pessoas te acham intenso demais, sério demais, complicado demais, porque elas estão acostumadas com relacionamentos baseados em fachadas, onde ninguém diz o que realmente pensa ou sente. Mas depois de um tempo, algo extraordinário acontece. As pessoas certas começam a aparecer, aquelas que também estão cansadas de fingir, aquelas que respiram aliviadas quando encontram alguém real. E os relacionamentos que você constrói são de uma profundidade que pessoas superficiais jamais experimentarão. Jung dizia que o processo de tornar-se quem você realmente é, necessariamente, te afasta da massa. A massa vive em conformidade. A massa tem medo de ser diferente. A massa sacrifica tudo pela ilusão de segurança que vem de pertencer ao grupo. Mas você entendeu algo que a maioria nunca entenderá. A verdadeira segurança não vem de ser aceito por todos. Vem de aceitar a si mesmo completamente. A verdadeira paz não vem de esconder quem você é, vem de ter a coragem de mostrá-lo, mesmo sabendo que alguns vão embora. E vampiros emocionais odeiam isso em você, porque eles dependem de fachadas. Eles precisam que todos joguem o jogo social de mentiras educadas e falsidade polida. Quando você se recusa a jogar, quando você é autêntico, você se torna um espelho que reflete a falsidade deles, e eles não conseguem suportar ver isso. Então, sim, sua autenticidade te protege, porque pessoas falsas não conseguem ficar perto de pessoas reais por muito tempo. É desconfortável demais para elas. Sinal número 7. Você aceita total responsabilidade sem cair no papel de vítima. E chegamos ao 7º e último sinal. Este aqui é o mais poderoso de todos. É o que separa definitivamente uma alma blindada de uma fraca. É sobre responsabilidade radical. Carl Jung disse algo profundo. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. E você chamará isso de destino. Traduzindo, a maioria das pessoas vive no papel de vítima das circunstâncias, culpando o mundo, as outras pessoas, a sorte, o passado por tudo que acontece com elas. E enquanto fazem isso, entregam completamente seu poder. Você, com alma blindada, fez uma descoberta transformadora. Você é responsável pela sua vida, não por tudo que acontece com você. Isso seria ridículo. Coisas ruins acontecem, pessoas te decepcionam. Você enfrenta injustiças, mas você é completamente responsável por como responde a tudo isso. Essa é uma verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir,
porque é mais fácil, é mais confortável. É menos assustador culpar os outros, se a culpa é dos seus pais, do seu ex, do seu chefe, do governo, da sociedade. Então você não precisa mudar nada. Você pode continuar exatamente onde está, se sentindo miserável, mas moralmente superior. Mas você escolheu o caminho difícil, o caminho da responsabilidade total. Quando um relacionamento termina mal, você não fica apenas culpando o outro. Você olha honestamente para a sua própria contribuição. Quando você não consegue um emprego, você não culpa apenas o sistema. Você pergunta o que pode melhorar em si mesmo. Quando você se sente infeliz, você não espera que o mundo mude para te fazer feliz. Você muda a si mesmo. E isso não significa que você se culpa por tudo. Essa é a diferença crucial. Culpa é destrutiva e paralisante. Responsabilidade é empoderadora e libertadora. Culpa diz, sou uma pessoa má. Responsabilidade diz, posso fazer escolhas melhores. Jung chamava isso de integração do lado B, em seu aspecto mais profundo. Significa olhar para as partes de você que contribuíram para seus próprios problemas. Às vezes que você escolheu ignorar sinais vermelhos, às vezes que você não estabeleceu limites, às vezes que você ficou em situações que sabia serem tóxicas por medo ou comodidade. E sabe por que isso te torna impenetrável para vampiros emocionais? Porque o jogo favorito deles é fazer você se sentir responsável pelos problemas deles. Narcisistas são mestres nisso. Eles te fazem sentir culpado por suas próprias falhas, responsável por suas próprias emoções, obrigado a consertar suas próprias bagunças. Mas quando você entende responsabilidade real, você vê através dessa manipulação imediatamente. Você entende, eu sou responsável por mim. Você é responsável por você. Eu posso te apoiar, mas não posso viver sua vida por você. Eu posso ter compaixão, mas não vou carregar seus fardos emocionais. E essa clareza, essa recusa em aceitar responsabilidade que não é sua, enquanto aceita completamente a que é sua. Isso te torna absolutamente livre, livre de manipulação, livre de culpa injusta, livre para construir a vida que você realmente quer. Pessoas fracas fogem de responsabilidade e por isso nunca mudam. Pessoas fortes abraçam responsabilidade total e por isso transformam completamente suas vidas. Qual delas é você? Então esses são os 7 sinais de uma personalidade verdadeiramente forte. Vamos recapitular rapidinho. Você não precisa da aprovação alheia. Você encara o seu lado B de frente, em vez de jogá-lo nos outros. Você estabelece limites claros, sem sentir peso na consciência. Você curte a sua própria companhia, sem se sentir um ET. Você não cai nas tramas psicológicas dos outros. Você prefere ser autêntico a ser popularzinho. E você assume a responsabilidade pela sua vida, sem bancar a vítima. E aí, se você se identifica com esses 7 sinais, parabéns! Você completou o que Carl Jung chamava de processo de tornar-se quem você realmente é. Você se tornou um indivíduo de verdade. Não é só mais um boneco na multidão. Você desenvolveu um eu autêntico que não precisa de tapinha nas costas, que não se dobra a manipulações e que não troca a verdade por uma vida confortável. E o mais importante, você se tornou quase imune a vampiros emocionais, porque todas as táticas que eles usam, todas as armas psicológicas que os manipuladores, narcisistas e sugadores de energia empregam, simplesmente não funcionam com você. Você enxerga através das máscaras. Você não entra no jogo deles. Você não se deixa aprisionar. Isso não quer dizer que você não vai mais cruzar com pessoas tóxicas. Vai sim, elas estão em todo lugar. Mas significa que elas não conseguem mais te derrubar.
Elas podem até tentar, mas escorregam na sua alma blindada como água em pedra. E aí, cansadas de não te controlar, elas vão embora, procurar alguém mais fácil de manipular. Carl Jung dizia que o maior presente que a vida te dá é a chance de se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera que você seja, não quem você acha que deveria ser para ser amado, mas quem você é de verdade, lá no fundo da sua alma. E esse processo de se tornar real, de desenvolver uma alma blindada de verdade, não é moleza. Exige coragem para encarar o seu lado B. Exige coragem para colocar limites e deixar gente ir embora. Exige coragem para ficar sozinho até encontrar pessoas de verdade. Exige coragem para parar de mendigar aprovação. Exige coragem para ser você mesmo num mundo de fachadas. Exige coragem para assumir as rédeas da sua vida. Mas sabe qual é a alternativa? Viver a vida inteira como um Zé Ninguém, controlado pela opinião alheia, manipulado por vampiros emocionais, escondido atrás de fachadas, jogando a culpa nos outros, dependente de likes que nunca te satisfazem, morrendo de medo da solidão porque não aguenta a própria companhia. Essa é a vida que muita gente escolhe, por puro medo, mas não você. Você está aqui, assistindo a este vídeo, porque lá no fundo, você sabe que nasceu para mais. Você sente um chamado para se tornar forte, para se tornar real, para se tornar livre. E agora eu quero saber, quantos desses 7 sinais você realmente tem? Seja sincero com você mesmo. Não o quanto você gostaria de ter, mas o quanto você vive na prática. Comente aqui embaixo com um número de 0 a 7. E se você ainda não tem todos, relaxa. Carl Jung dizia que tornar-se quem você realmente é uma jornada que dura a vida inteira. O importante é estar no caminho. E se este vídeo tocou você, se você sacou a importância de ter uma alma blindada para se proteger de vampiros emocionais e viver uma vida autêntica, deixe o seu like, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, porque a gente vai continuar explorando a psicologia profunda de Carl Jung e como ela pode transformar a sua vida para melhor. Lembre-se, o mundo não precisa de mais pessoas fracas, dependentes e manipuláveis. O mundo precisa de gente forte, autêntica e livre, pessoas que fizeram a lição de casa interior para se tornarem quem realmente são. E você pode ser uma delas. A escolha, como sempre, é sua. Até o próximo vídeo.